Neste vídeo, vamos ver a história da origem do futebol nos Pampas, como surgiu o futebol no Rio Grande do Sul e quais foram os primeiros clubes. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Turista 7. Eu sou o Arley. Que alegria, que maravilha trazer este novo conteúdo para vocês. E neste vídeo, pessoal, trago o tema cultura para vocês, falando a origem do futebol nos Pampas e como surgiu o futebol no Rio Grande do Sul e o surgimento de diversos clubes aqui do nosso estado. Bora ver! A história do futebol no Brasil começou em 1895 pelas mãos dos ingleses. Assim como na maioria dos outros países, os primeiros clubes começaram a se formar neste período. Assim, com a fundação dos clubes, a prática também era restrita à elite branca. Diz-se que a primeira bola de futebol do país foi trazida pelo paulista Charles William Miller. Os registros mais antigos sobre o futebol praticado no Brasil, porém, datam de 1875. Em Curitiba, a aristocracia dominava as ligas de futebol, enquanto o esporte começava a ganhar as várzeas. As camadas mais pobres da população e até negros podiam apenas assistir. Somente na década de 1920, os negros passaram a ser aceitos, ao passo que o futebol se massifica, especialmente com a profissionalização em 1933. Ainda bem, senão não teríamos o Pelé. Imagina sem poder ver o rei do futebol e vários outros craques. Mas agora voltando ao Rio Grande do Sul, no final do século XIX, na região da fronteira, por influência uruguaia e argentina, o futebol começou a despertar o interesse dos brasileiros. Mas teremos que irmos para a fronteira, no Uruguai especificamente, para entendermos como chegou o futebol nos Pampas. O futebol foi introduzido pelos imigrantes ingleses na década de 1880, mais precisamente na capital, Montevidéu. O primeiro jogo de futebol conhecido no Uruguai foi jogado em 1881 entre os clubes Montevidéu Rowing Club, fundado em 1874, e o Montevidéu Cricket Club, fundado em 1861. O futebol chegou ao Uruguai pelas mãos de imigrantes ingleses que se instalaram no país no final do século XIX. Esses britânicos queriam reproduzir o modo de vida que tinham em seu país natal. Então fundaram vários clubes e colégios no estilo inglês. E foi nesses locais que vários esportes nascidos na Inglaterra começaram a ser praticados, entre eles o futebol. Por isso, o primeiro jogo de futebol registrado no Uruguai foi em 1881, entre dois clubes esportivos fundados pelos ingleses, o Clube de Remo de Montevidéu e o Clube de Cricket de Montevidéu. Somente em 1891 foi fundado o primeiro clube dedicado exclusivamente à prática do futebol, o Albion Futebol Clube, que atualmente atua na segunda divisão do futebol uruguaio. Nesse mesmo ano foi fundado o Central Uruguai Rail Cricket Clube, time em que ingleses e uruguaios podiam jogar. Em 1913 passou a se chamar Peñarol. Hoje é a equipe
equipe que mais campeonatos uruguaios tem, 50 títulos no total. Em 1899 foi fundado o Clube Nacional de Futebol, com a condição de que ali só pudessem jogar pessoas nascidas no Uruguai. Entenderam a origem do nome nacional? O clube é o outro grande time do futebol uruguaio, que até hoje possui 48 títulos no Campeonato Uruguaio. Peñarol e Nacional disputam atualmente o clássico mais importante do futebol uruguaio, e a sua rivalidade é considerada a mais antiga do futebol mundial, fora da Grã-Bretanha. Agora entendemos a origem, a raiz de onde surgiu o futebol até chegar aos Pampas. O início do século XX foi prodigioso para a formação de clubes de futebol em todo o Brasil. Esse movimento não foi diferente em vários estados da federação, muito menos no extremo sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. Nesses anos efervescentes para o esporte, vários clubes haviam se formado em cidades gaúchas, especialmente em Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre, ensejando uma multiplicação de equipes esportivas. Entretanto, as origens do esporte apareceram na cidade portuária de Rio Grande e cidades próximas da fronteira com o Uruguai. Existem relatos do final do século XX dessas práticas esportivas nas cidades de Uruguaiana e Santana do Livramento, antes de 1900. Acompanhamos o porquê, pois mostrei a raiz, o início do futebol no Uruguai. É sobretudo nos primeiros anos do século XX que o futebol se disseminará pelas pequenas cidades do interior do Uruguai, até atingir a fronteira com o Rio Grande do Sul. Se na Argentina o futebol percorreu os trilhos das ferrovias que civilizavam os Pampas, no Uruguai este processo de difusão espacial se utiliza também das ferrovias e se estende à campanha gaúcha. Para além do território nacional uruguaio, área de plena influência urbana de Montevidéu. Tais conexões propiciaram as vias platinas, penetração do futebol em terras rio-grandenses. Entretanto, o primeiro clube dedicado exclusivamente à prática do futebol foi o Esporte Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande, fundado oficialmente em 19 de julho de 1900. Assim conforme esse registro de fundação, o Rio Grande foi o primeiro clube de futebol do Brasil, tendo sido fundado em 17 de julho de 1900. Ainda por influência do Uruguai e Argentina, surgiram outros clubes, alguns anos depois, ao longo de nossas fronteiras setentrionais, como o 14 de julho de Santana do Livramento, em 1902, o Esporte Clube Bagé, em 1906, e o Guarani Futebol Clube, em 1907, ambos da cidade de Bagé, e hoje é um grande clássico, conhecido como o Baguá. Diante do pioneirismo do Esporte Clube Rio Grande no ano de 1900, ao longo dos anos seguintes, a região de Rio Grande viu surgirem diversas outras agremiações esportivas, como o Rio Grandense Futebol Clube, em 1909. Já na vizinha Pelotas, em 1908, surgia o Esporte Clube Pelotas e alguns anos depois o Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas que conhecemos hoje, em 1911. E formam o clássico Blapel na cidade de Pelotas. Esse movimento futebolístico na zona sul do estado, então um dos principais polos econômicos do Rio Grande do Sul, influenciou a constituição dos clubes na capital. Em 7 de setembro de 1903, o Esporte Clube Rio Grande fez um jogo exibição em Porto Alegre, e essa partida inspirou os porto-alegrenses, que se motivaram na fundação de clubes de futebol. Assim, em 15 de setembro
setembro de 1903 surgia o Grêmio Futebol Porto-Alegrense e o Futebol Clube Porto Alegre, equipe essa que resistiu até a década de 40, quando veio a fechar suas portas. Em 1909 surgiu o Esporte Clube Internacional e em 1913 mais duas equipes, o Esporte Clube Cruzeiro e o Esporte Clube São José. O Esporte Clube Internacional e o Grêmio Porto-Alegrense, ao longo do século XX, transformaram-se nos mais importantes clubes de futebol do Rio Grande do Sul. Nas primeiras décadas, no entanto, a força do futebol da fronteira sul e de Pelotas e Rio Grande contrapôs-se à força da capital. Na Serra Gaúcha, em 1913, surgiu o Esporte Clube Juventude e diversos outros clubes pelo estado do Rio Grande do Sul. O primeiro campeonato de futebol disputado no Rio Grande do Sul aconteceu no ano de 1906, em Santana do Livramento. A primeira liga, entretanto, seria formada somente no ano seguinte, sendo estruturada na cidade de Pelotas. A formação de uma liga eminentemente regional aconteceria no encerrar da Primeira Guerra Mundial, mais precisamente no dia 18 de maio de 1918, quando um encontro dos representantes de várias ligas espalhadas pelo estado procurou realizar a sua unificação. Desse encontro foi fundada a Federação Rio-Grandense de Desporto. Uma das primeiras ações da federação foi organizar a primeira competição estadual de futebol, no ano de 1918. Esse primeiro torneio, porém, não se realizou, pois nesse mesmo ano o Rio Grande do Sul foi assolado por uma epidemia de gripe espanhola, que impedia reuniões e concentrações de pessoas. Então se realizou o primeiro estadual em 1919, que era diferente de como é disputado hoje, o Campeonato Gaúcho. O Brasil de Pelotas, o primeiro campeão gaúcho, derrotando o Grêmio por 5-1 na decisão em Porto Alegre, no Forte da Baixada, que era o primeiro estádio do Grêmio na época. Então tá, meus irmãos, vocês puderam acompanhar o surgimento do futebol nos Pampas e o surgimento de diversas equipes pelo nosso estado aqui no Sul. Se você gostou deste conteúdo, já deixa o seu like, compartilhe com seus amigos para saber a história do nosso futebol aqui do Sul. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Turista 7, meu irmão. Que Deus os abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo. Fui!